Boa tarde ou boa noite, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 140. Galera, na aula de hoje, como eu já havia comentado na aula passada, nós estaremos fazendo alguns exercícios. Na verdade, é apenas um exercício, para ser mais específico, de eletrólise em solução aquosa, que é um exercício que foi cobrado na prova do vestibular da UFMG no ano de 2009. Pessoal, para vocês conseguirem acompanhar esse exercício, então, vocês têm que pegar no livro de vocês, é o exercício 8.24 e ele está na página 175 do nosso livro de Química, que vocês podem estar adquirindo gratuitamente no grupo Livro de Química pelo Facebook, disponível em PDF, ou vocês podem estar me solicitando via e-mail, Tem meu e-mail lá na aula de número 0, então não vale a pena voltar aqui de novo não, Para vocês que querem estar acompanhando a questão, prestem então bastante atenção pegando lá o enunciado, só um minutinho, deixa eu só posicionar a câmera. Então pronto, agora está posicionado, podemos continuar. Então pegando lá o exercício 8.24, vocês lerão lá assim: uma solução aquosa de iodeto de potássio, Ki, é eletrolizada em um tubo U, como representado na figura. Então tá aqui a nossa figurinha. O material que cada um dos eletrodos é constituído não reage durante a eletrólise. Ou seja, geralmente é bastão de grafite que nós usamos para que eles não reajam. Pessoal, antes de eu continuar dando prosseguimento no que vai acontecer, vamos fazer esse experimento aqui. Vamos eletrolizar uma solução aquosa de iodeto de potássio, dentro de um tubo U. E depois nós vamos ver o que vai acontecer e tirarmos as nossas próprias conclusões de acordo com o enunciado da questão, beleza? Então tá bom, vou mostrar o experimento para vocês, daqui a pouco eu estou de volta.
galera, legalzinho o experimento, né? Muito bacana. Então agora vamos continuar então com a parte teórica aqui da nossa aula. Voltando aqui à questão, né, nós havíamos parado na frase que falava o seguinte lá na questão. Abra aí de novo o livro de vocês na página 175. Falava assim: o material que cada um dos eletrodos é constituído não reage durante a eletrólise. Foram o que nós paramos, né? Aí o enunciado continua da seguinte maneira: iniciando o processo, pode-se observar formação de gás em um dos eletrodos, que foi o que nós observamos lá experimentalmente. Então, eu vou desenhar aqui as bolinhas para representar a formação do gás que nós havíamos visto lá, beleza? No outro eletrodo, uma leve coloração amarelada, que progressivamente vai escurecendo até atingir um tom castanho avermelhado. Então, vamos colocar aqui mais escurinho, né? Que era o que nós havíamos observado desse lado do eletrodo, certo? Certo. Aí, agora eu vou descer aqui para a tabelinha, que vai ser importante para nós. Aí ele dizia aqui o seguinte, né? Nessa tabela se tem os potenciais de redução associados a possíveis espécies presentes na solução de KI. Então, ele aqui já nos dá todas as espécies que pode ter naquela solução. E essas espécies são representadas aqui na tabelinha abaixo. Aí ele fala o seguinte: sabe-se que a coloração amarelada observada em um dos eletrodos indica a presença de I2 aquoso. Assinalando com X, indique. Alternativa A: na eletrólise ocorrida, o elemento iodo sofre oxidação ou redução. Aí aqui ele pedia para indicar se o iodo estava sofrendo a oxidação ou se o iodo estava sofrendo a redução. Galera, o pulo do gato dessa questão é na parte que ele fala o seguinte: sabe-se que a coloração amarelada observada em um dos eletrodos indica a presença de I2. Então, se está indicando a presença de I2, tem que ter obrigatoriamente esse carinha aqui, certo? Só que ele não está falando que foi formado. Então, o I2 ele não pode estar no lado dos reagentes aqui na seta, certo? Lembrando que essas semi-reações que estão aqui representadas, todas são de redução. E como que esse cara ele está na seta no lado dos reagentes, ele deve passar aqui para o lado dos produtos. Então, quando nós fazemos isso, essa equação vai ser reescrita da seguinte maneira. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, vamos pegar um verde. Vai ser reescrita da seguinte maneira: 2i menos em solução aquosa, certo? Dando I2 aquoso mais 2 elétrons, certo? Por quê? Obrigatoriamente ele me indicou que haveria a formação de I2 aquoso. Isso aqui foi o que a questão havia me falado. Só que, porém, quando eu inverto isso, obrigatoriamente eu também tenho que mudar o sinal aqui. Então vai passar a ser menos 0,54 volts. Beleza? Então, qual que é a primeira conclusão que nós podemos tomar disso daqui? Que, lembre-se lá, quem tem o maior potencial de redução vai continuar reduzindo. Quem tem o menor potencial de redução vai sofrer a oxidação. Então, se o iodo agora passa a ter o menor potencial de redução, porque passou a ser menos 0,54 volts, obrigatoriamente o iodo, então, vai sofrer a oxidação, que é a resposta aqui dessa alternativa 1. Beleza? Beleza, né? Aí então vamos aqui para a alternativa 2, que fala o seguinte: na eletrólise ocorrida, a formação do gás no outro eletrodo resulta da oxidação ou redução. Então, para nós respondermos esse tipo de pergunta, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Lembrem-se, né, que eu já havia comentado com vocês lá em umas aulas passadas de eletroquímica, que se uma espécie sofre a oxidação, a outra obrigatoriamente tem que sofrer a redução, beleza? Então,
sem saber qual que é a equação desse carinha aqui, eu já posso falar de cara que ele vai sofrer a redução, certo? Só que não basta apenas eu saber que ele vai sofrer a redução. Eu tenho que saber quem que ele é. Talvez não para esse item, mas para o item que vai vir logo abaixo. Por quê? O item 2 ele sofre a redução. Já acabou, já marquei lá e não tem mais nada que se fazer. Por quê? Se um sofre a oxidação, obrigatoriamente o outro tem que sofrer a redução, certo? Isso foi uma questão do vestibular de 2009 na UFMG, né? Que inclusive teve muito índice de erro, né? Muitas pessoas não conseguiram fazer essa questão, mas a maioria por falta de uma pequena interpretação no que estava pedindo o problema. E agora nós vamos entender como que é facinho. Olha só, no item C ele fala o seguinte: represente as duas semi-reações e a equação global balanceada. Bom, eu só consigo representar as semi-reações se eu souber quem são elas, beleza? Só que o pulo do gato aqui agora nessa questão, para nós sabermos quem que é a seguinte, olha só. No iodo aqui, nós tivemos que inverter, certo? Porque formava I2 aquoso, então ele tinha que estar no produto. Obviamente, ele sofreu a oxidação, né? Então, esse daqui, o I2, já não pode ser mais. Então, essas três equações que restaram, que é essa e é essa, eu vou chamar aqui, só para identificar um pouquinho melhor, eu vou chamar de equação 1, de equação 2 e equação 3, certo? Então, as equações 1, 2, 3 são as candidatas a serem a equação que vai sofrer a redução, beleza? Qual que é o pulo do gato para mim saber? Lembra lá do experimento, quando nós estávamos fazendo, havia formação de gases, não havia? Então, de todas essas daqui, a única que formou gás no produto é essa daqui. Então agora nós temos que pensar além dos padrões, entendeu? Nós temos que pensar na possibilidade daqueles que têm mais chances de reagir, né? Que nós já vimos isso na aula passada, mas se você esquecesse isso durante a prova, bastava você lembrar do experimento que acabamos de fazer, né? Ou simplesmente dar uma lida no que o enunciado estava pedindo. Então, experimentalmente, como eu acabei de mostrar para vocês, né, a eletrólise no tubo U e também os dados que o problema disse que dava, ele fala que forma um gás aqui nos produtos. Então, como que essa daqui é a única que tem gás no produto, ela vai ser a que vai sofrer a redução. Beleza? Então tá bom. Então, para nós representarmos isso daqui agora, de uma maneira que nós conseguiremos, né, representar a equação global, basta nós somarmos as duas equações, as duas semi-reações. Então eu vou fazê-las aqui primeiro. Vamos reescrever então. Equação que sofre a redução, pegando lá daquela tabela. E nós temos essa outra que foi invertida, que é a que sofre a oxidação. Beleza. Agora, para mim somar essas duas, eu tenho a global. Só que quando eu fizer isso, quando eu fizer a soma dessas duas equações, os elétrons não vão conseguir se cancelar, não é verdade? Então o que eu faço mesmo para me cancelar esse elétron? Multiplico todo mundo aqui por 2. Por quê? Quando eu multiplicar todo mundo aqui por 2, eu vou passar a ter 2 elétrons aqui que vai cancelar com esses 2 elétrons aqui de baixo. Beleza? Então eu vou reescrever essa equação que nós acabamos de fazer de verdinho aqui embaixo, já com a multiplicação dada. Então teremos 2H2O líquido mais 2E-.
dando 1 mol de H2 gasoso mais 2 mols de OH- aquoso. E agora, o que nós temos que fazer? Deixa eu só tirar essa equação aqui para não confundir ninguém. O que nós temos que fazer agora? Cancelarmos quem nós temos igual nos reagentes com quem nós temos igual nos produtos. Então, 2 elétrons aqui, cancela com 2 elétrons aqui. Quem não deu para cancelar, vai se repetir aqui embaixo na hora de representarmos a equação global. Que ficará então 2 e menos aquoso mais 2H2O líquido, dando I2 aquoso mais H2 gasoso mais 2OH menos em solução aquosa. E esse 2OH- nós comprovamos ele experimentalmente quando eu apliquei a fenolftaleína lá no nosso processo. Beleza? Então, tá tudo aqui provado experimentalmente. O item 4 dessa questão, ele nos pedia para calcularmos a força eletromotriz. Como que calcula a força eletromotriz? O que é a força eletromotriz? A força eletromotriz, em outras palavras, ele está pedindo o quê? O potencial padrão de redução, que vai ser aquele que sofre a redução subtraído por aquele que sofre a oxidação. Igual lá nas pilhas, né? Que nós já havíamos aprendido a fazer o cálculo, né? Em outras palavras, é o cálculo da diferença de potencial. Beleza? Como nós fazemos isso então? Repetimos aqui novamente e nós vamos olhar lá na tabela. Do que sofre a redução, que era a água, o potencial é menos 0,83 volts. Subtraído pelo que sofre a oxidação, né? Que no caso lá era do iodo, que era menos, porque nós invertemos a equação, então inverte a força eletromotriz, 0,54 volts. Quando então realizarmos esse cálculo, o menos daqui com menos daqui vai se converter para mais, então nós teremos menos 0,83 volts mais 0,54 volts. Lembre-se então, galera, que se o potencial desse positivo, a reação seria espontânea. Então foge um pouco do caso da eletrólise, que a reação é forçada. Então, quando nós fizermos essas contas, nós deveremos encontrar menos 0,29 volts, que é o quê? Que prova que essa equação, né, que essa reação, ela é uma reação forçada, entendeu? Então ela não é uma reação espontânea. E nós conseguimos provar isso por meio de cálculos matemáticos. Beleza? Então tá bom, pessoal, por hoje terminamos aqui a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de indicar para os coleguinhas, para os amiguinhos, tá? Para todo mundo, e vamos que vamos, porque essa vaga no vestibular já é sua. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!